Boa noite, meu nome é Carlos Miguel Freiberger. Eu vou fazer o react do subprojeto 3. O vídeo que eu vou estar reagindo é o do grupo 4, do Gabriel. E eu vou estar acelerando um pouco o vídeo porque ele tem 15 minutos, pra não ficar muito longo. E vou dar play aqui. Olá, meu nome é Gabriel Alexandre de Souza Braga. Estou aqui para fazer a apresentação para a matéria de controle Zoom de um conversor boost para operação em modo ilhado. Aqui, então, teremos a introdução, falaremos sobre critério de estabilidade, erro estacionário, será dada a conclusão, então mostradas as referências utilizadas. Essa apresentação é dividida em 5 módulos, e esse é o terceiro. O critério de estabilidade são parâmetros para que nosso sistema se mantenha estável ou então atinja a estabilidade. Eles normalmente são calculados, né, e a gente segue eles ali. E o erro estacionário são os erros que a gente possui no sistema em regime permanente. A gente faz essa análise para ver também se o nosso sistema está de acordo com os critérios estipulados, né? Porque nem sempre a gente pode obter um erro zero. Então, a gente, de acordo com os parâmetros que a gente quer, a gente tenta atingir um erro necessário ali, determinado pelo projetista, né? Que pode ser bom o suficiente ali. Em seguida, então, agora falaremos sobre critérios de estabilidade. O critério que a gente vai falar aqui é o método de Routh-Hurwitz. Né? Para isso, a gente precisa da função de transferência do nosso sistema, né? Em malha fechada. Então, a gente tem aqui a função de transferência de corrente da nossa planta, né? A gente tem a função de transferência aqui do nosso compensador, né? PI. A gente tem em malha aberta, que é só multiplicar ambos, e em malha fechada, que é esse cara aí. É importante ressaltar que a gente vai ter um foco bem grande no denominador aqui, porque é o denominador que traz a instabilidade do sistema, né? Porque quando ele é zero, o sistema ele explode para infinito ali, e daí nisso é a instabilidade. A gente não quer que o denominador seja zero nunca, então a gente tenta trabalhar nisso para que isso não ocorra. Então, para fazer. Sobre a introdução dele, eu acho que os conceitos ficaram bem apresentados. Foi bem rapidinho, então não perde muito tempo nisso. E esse começo do critério de estabilidade, acho que ele fez uma boa introdução sobre explicando o que é cada coisa dentro dos slides dele. Tudo, tudo, tudo certo. Fazer o Routh-Hurwitz, a gente vai montar meio que uma tabela, como se fosse uma matriz grande, assim, vamos por assim, né? Com base no nosso denominador. Aqui a gente pode ver que nossa equação aqui, do denominador aqui, ela é de ordem 3, né? Ela é de grau 3. Então a gente vai pegar e vai fazer a primeira coluna sendo esses graus, né? Então a gente tem S na 3, S quadrado, S na 1 e S na 0. Beleza. Daí para montar a primeira linha, a gente, como começa em 3, que é ímpar, a gente vai pegar os ímpares, né, da nossa equação aqui. Então o 1, né? O 1 está multiplicado por quem? O S ao cubo, né? Desculpa. Ele está multiplicado por quem? Por 1. Então, coloca 1 aqui. Então, ó, S ao quadrado é par, a gente pula. S é ímpar, né? Porque está em 1 elevado a 1. Então, a gente pega esse cara aqui e coloca aqui nessa terceira coluna aqui. Daí, ao quadrado. A gente vai pegar e fazer a mesma coisa. Esse é o quadrado, né? Quem está multiplicando aqui, né? E daí a gente coloca, então, na nossa segunda linha aqui. Como ele é quadrado, né? Ele é par, então a gente vai pegar os pares. Então a gente pula para zero aqui e coloca aqui. Beleza. Em seguida, então, agora a gente vai ter que efetuar os cálculos, né? Até aqui é tudo dado, é só montar a tabela, né? Para efetuar o cálculo, a gente vai pegar meio que uma matriz 2 por 2 que é formada aqui pela segunda coluna dessa tabela e pela terceira coluna. E vamos fazer, então, a determinante negativa dividido pelo elemento 2, 1, né? Ou seja, a gente vai pegar a diagonal secundária, né? E fazer menos a diagonal principal. E dividir pelo elemento 2, 1, que é esse cara aqui. Com isso, a gente obtém esse elemento aqui, ó. Que eu estou circulando com o mouse. Em seguida, para conseguir o do S0 aqui, a gente faz a mesma coisa, só que a gente vai descer essa matriz 2 por 2 uma linha, né? Então, o nosso elemento 1, 1, vamos por assim, vai ser esse cara que eu estou circulando aqui. Mas aqui não tem nada. Quando não tem nada, é zero. Então, a gente vai multiplicar aqui por zero, vai ser zero, e daí a gente multiplica aqui a diagonal secundária, né? E divide pelo elemento 2, 1. Ou seja, a gente vai cortar esse 2, 1, né? Que ele aparece em cima e embaixo, e daí vai ficar então só com 1,728 vezes 10 a sexta cair. Né? E é importante notar que no S0, né, tá batendo com a nossa equação, né? Quem está multiplicando S0? É 1,728 vezes 10 a sexta cair, né? Aqui sobre a explicação dele de como ele resolveu o critério, eu acho que tipo assim ficou claro pra mim, mas é porque eu sei como funciona. Eu acho que seria ideal se ele mostrasse nos slides o critério genérico também, tipo, porque uma pessoa que não conhece, não sei se ela conseguiria entender direto aplicando nesse sistema dele que tem vários termos, vários coeficientes multiplicando. Eu acho que seria um pouco mais interessante se ele mostrasse tipo o caso genérico só para contextualizar. Então é para estar batendo, né? Se não estiver batendo, você já sabe que tem alguma coisa errada ali. A segunda coisa que Routh-Hurwitz diz é que a gente tem que focar, então, nessa coluna aqui, vamos por assim, da nossa tabela que a gente montou, seria a segunda coluna, essa que eu tô com o mouse aqui em cima. E a gente tem que notar a mudança de sinal.
está tendo. A cada mudança de sinal que tiver, quer dizer que a gente tem um polo que está instável. Então aqui a gente vê que de né, da linha, vamos por assim, da primeira linha para a segunda linha, né, a gente tem mudança de sinal? Não dá para saber, depende de quem? Do KP. E da segunda linha para a terceira, aí depende de KP e de KI. E da terceira linha para a quarta, depende de KI também. Então, é aqui que está a mágica do negócio. Se a gente pegasse a nossa planta sem compensador, a gente já ia conseguir saber se ela naturalmente está estável ou não. Se ela possui polos estáveis ou não. E beleza, né? Até aí beleza. Só que quando a gente adiciona um compensador, a gente faz isso para a gente conseguir ver quais são os critérios de estabilidade para nossa planta ali. Ou seja, a gente está fazendo isso para ver qual que é o ganho que a gente deve colocar para que nossa planta atinja a estabilidade ou se mantenha estável. Né? Então, qual que é o nosso limite superior e inferior ali para os ganhos, né? Da ação proporcional, integral e derivativa. No caso aqui, a gente só tem ação proporcional e integral, né? Então, a gente vai fazer essa análise, né? Como a gente quer que tudo se mantenha positivo, porque começou positivo aqui com 1, a gente vai sempre colocar esses caras maior que 0, né? Então, a gente começa no mais fácil aqui, no mais simples, que é no S0. A gente tem essa equaçãozinha aqui que é super simples. Então, a gente fala que isso é maior que 0 e a gente vai chegar aqui e cair, tem que ser maior que 0. Beleza. Em seguida, a gente vai mexer com esse cara da S1 aqui, né? A S elevado a 1, né? Aqui vai ser um pouco mais trabalhoso, mas se vocês fizerem, vocês vão chegar no mesmo valor que eu aqui, onde a gente chega que KP tem que ser maior que esse cara aqui, né? Tá. Mas se a gente tiver só ação proporcional, então a gente fala que KI é igual a 0. E com isso a gente chega que KP deve ser maior que menos 5 terços, né? Que é aproximadamente menos 1,67. Então vamos fazer essa análise, né? Aqui a gente tem a resposta dinâmica do nosso 1,6. Aqui sobre o jeito que ele explicou o resultado do sistema dele, eu achei bem claro, deu para entender bem tanto como o critério se aplica ao sistema dele, tanto quanto como o critério funciona no geral. Eu achei bem boa a explicação. 67. Então vamos fazer essa análise, né? Aqui a gente tem a resposta dinâmica do nosso sistema, né? Então a gente tem em azul aqui o KP, né, no menos 5 terços, né? Em vermelho o KP igual a 9, que é aquele que a gente escolheu na aula, no vídeo passado. A gente pode ver que no menos 5 terços ele realmente está instável, ele explode ali para menos infinito. Enquanto igual a 9 ele se mantém estável. Aqui parece que está no zero, né? Mas ele tem um ganhozinho, igual a gente viu no vídeo passado, né? É porque está sendo multiplicado vezes 10 a nona. Ele não chega num, como a gente viu no vídeo passado, para chegar num, tendo só KP. O KP nosso, né? O ganho da ação proporcional tem que ser infinito, né? Como tá 9 ele não vai chegar no 1, mas ainda assim não é zero. Como aqui tá uma ordem muito grande, parece que tá, né, no zero. Tá, em seguida então a gente olha o lugar geométrico das raízes para ver como se comporta esses polos e zeros, né? Da nossa planta aqui em malha fechada, né? Só com a ação P, né? E a gente pode ver que quando é azul, ele tá aqui na origem, tá tudo na origem, e quando é com menos 5 terços, né? Quando é 9, a gente já tem polos aqui no semiciclo esquerdo, certo? E o zero tá deslocado um pouco mais para a esquerda. O que acontece? A gente quer que fique tudo no semiciclo esquerdo, porque assim é estável, né? E as coisas os polos não podem ficar no semiciclo direito, porque senão fica instável. E nem em cima do nosso eixo real, eles não podem pertencer ao eixo real, né? Eles têm que pertencer ao nosso semiciclo esquerdo. Porque se ficar em cima, ele está beirando a estabilidade, mas ele ainda está instável, né? Ele ainda vai atingir zero ali, né? Vamos por assim. Então a gente quer que fique tudo no semiciclo direito, né? E é isso, né? Então isso é o que está batendo com o que a gente calculou ali com o Root-Hurwitz, né? Aqui, agora se a gente for usar o nosso KI, então, o KI que foi selecionado no vídeo passado era 27 mil. Então se a gente substituir aqui por 27 mil, a gente vai chegar que KP tem que ser maior que aproximadamente 1, né? Vai dar um pouquinho mais que 1, mas eu aproximei para 1 para ficar mais fácil, né? Então, se a gente for analisar a resposta dinâmica do nosso sistema, né, com o PI, vamos por assim, quando a gente usa um KP igual a 1, ele fica instável, né? A gente pode ver que explodiu ali, né? E quando o KP é igual a 9, ele está estável, né? Aqui, novamente, né? Parece que está 0, mas na real aqui ele está atingindo 1. É porque a ordem está grande, né? Tá 10 a 26, né? E aqui, se a gente for olhar, então, o lugar geométrico das raízes, a gente vai ver que... desculpa pelo aviso aí. A gente vai ver que KP com 1, ele vai ficar, então, bem em cima aqui, né? Do eixo real, né? Como esperado, os polos, né? Então, por isso está instável. E o KP com 9, né? Ele já pertence ao semiciclo esquerdo, né? Então, ele vai estar estável certinho, como é para estar, né? Em seguida, então, a gente tem os erros. Aqui sobre toda essa parte do critério de estabilidade, concluindo, eu achei que deu para ficar bem claro como ele aplicou isso no processo dele, deu para entender 100% o que ele estava explicando. A única crítica era o ter mostrado o critério de Root-Hurwitz genérico para quem não entende saber como ele funciona melhor, porque só falando talvez fique um pouco confuso. Como é para análise, né? A gente tem vários tipos de erros, né? A gente tem, por exemplo, aqui o erro ao degrau, né? A rampa e a parábola.
Aqui, né, o nosso ganho, vamos por assim, eu coloquei um KP chapéu, né, normalmente é representado por KP, mas só pra gente não confundir com o ganho da ação proporcional que foi estipulado anteriormente, né. A gente tem KV, que é quando é em relação à rampa, e KA, que é em relação à parábola, né. Isso aqui está relacionado à ordem, né, do nosso erro, né, vamos por assim. E a gente tem aqui os tipos, né, então assim, quando a gente tem um erro que não é zero integral, né, a gente sabe que na rampa ele vai ser infinito, e na parábola também. Né? Quando a gente, então, quer um erro que não seja zero na rampa, né, e não seja infinito, que ele consiga, vamos por assim, ter um erro na rampa ali razoável, né, depende do que você projetar, mas só de segurar a rampa, a gente sabe que então ao degrau ele vai ser zero. Né? E para a parábola vai ser infinito. Então, na parábola, a gente sabe que se segurar a parábola ali, ele vai ser zero na rampa e no degrau. Né? Então a gente pode medir esses erros, né, do nosso sistema ali. Né? Para degrau, né, com o nosso compensador PI, a gente sabe, a gente fazendo o cálculo, né, então a gente vai pegar aqui a nossa planta em malha aberta, né, e a gente vai, vamos por assim, entre aspas, fechar a malha ali, né, colocar 1 sobre 1 mais o nosso KP chapéu, né, que é isso que ele representa, com limite de S tendendo a zero. Né? E isso vai nos resultar um valor zero. Então isso quer dizer que nosso sistema ele consegue atingir erro zero em regime permanente ali, para um degrau, para uma resposta integral. Mas isso a gente já viu, né, na aula passada até. E para a rampa, então. Para a rampa, a gente vê que ele já não consegue esse erro zero, né? Mas ele ainda não fica infinito, né? Como batendo com a tabela que a gente viu lá, né? Então, se a gente fosse projetar para um erro na ordem de 10 a menos 4, né, a gente ia ter um ganho KI que teria que ser 17.000 mais ou menos, né? E então, para a parábola, é infinito como esperado. Né? E como faria então para a gente não atingir esse infinito? Né? Para que a gente conseguisse ter um erro que não fosse infinito ali. Né? A gente conseguisse segurar esse erro, conseguisse contornar isso. A gente teria que adicionar mais um integral, né? Mais um integrador aqui. E assim a gente ia conseguir segurar esse erro, porque vai aparecer um S quadrado aqui. Aqui, aliás, está errado. Aqui eu coloquei S, né? Mas S é ao quadrado. E assim, tendo mais um integrador, a gente ia conseguir segurar isso, certo? Beleza, em seguida então foi feito uma simulação para demonstrar um distúrbio no sistema, né, e ver como o nosso sistema se comporta em relação a isso. Então aqui está a planta que foi montada, né, no Simulink, né, só para ver, aqui a função de transferência, aqui a perturbação, né, o erro, o distúrbio entrando, né, aqui nosso compensador, né, e a nossa referência, né, para a corrente, que é para ser 30 amperes, né. Então é isso. Daí a gente vê então que sem distúrbio, ok, a gente até já viu essa resposta anterior, está segurando normal como esperado. Ok, a gente Só falar um pouco sobre a parte de erro dos resultados estacionários. Eu acho que ficou bem claro a explicação do que é cada tipo de erro, a resposta dele a degrau, rampa, parábola. Só que aqui no começo ele podia ter elucidado o que é o tipo um, tipo 2, tipo 3, tipo deixar mais claro sobre isso, que é sobre a quantidade de integradores, etc. Mas ficou bem clara a explicação. porque essa mais um em seguida demonstrar um distúrbio no sistema, né, e ver como o nosso sistema se comporta em relação a isso. Então aqui está a planta que foi montada, né, no Simulink, né, só para ver, aqui a função de transferência, aqui a perturbação, né, o erro, o distúrbio da corrente. Daí a gente vê então que sem distúrbio, ok, a gente até já viu essa resposta anterior, está segurando normal como esperado. Eu acho que foi no vídeo 1, né, ou no vídeo 2 a gente já viu essa resposta. Então beleza. Daí aqui a perturbação com a ação integral, né. Então a gente adicionou a perturbação no momento aqui de 3 milissegundos, né, e que é quando um pouco após ter estabilizado o sistema, e pode ver que entra a perturbação e o sistema consegue se recuperar. Beleza, sem problema nenhum. E aqui é com a ação proporcional, só proporcional, sem a integral. Então a gente pode ver que nem chega no 30, onde era para chegar, e além disso, quando entra a perturbação, ele se mantém, ele não consegue recuperar para o 25 aqui, né, que é onde ele está atendendo. E como esperado, né, como a gente viu da ação proporcional ali, né? Se a gente pegasse aqui e reduzisse, vamos por uma ordem aqui, a gente tirasse essa nossa ação integrativa aqui ia surgir um erro, né? Que não ia ser zero. E aqui já ia ficar infinito, né? Que é mais ou menos o que quer dizer essa tabela aqui, né? Então, com isso, a gente conseguiu ver, né, os tipos de erros e também como fazer o critério de estabilidade por meio do Root-Hurwitz. As referências utilizadas, né, por isso, se Aqui conseguiu ver sobre essa o parte final aqui, né? eu achei que ficou bem legal o jeito que Então, ele com isso, apresentou, tipo, mostrando a perturbação no sistema e como contorná-la com o proporcional e com o integral. Então essa parte eu gostei bastante, achei bem legal. E sobre o vídeo no geral, achei que a explicação dele é bem boa. Ele ficou muito claro o que ele estava falando, só que aqueles pontos que eu tinha falado antes, de deixar a forma genérica para caso a pessoa não saiba o que é, fique mais fácil de entender, e
explicar o que que é cada tipo ali na parte de erros estacionários. Fora isso, tudo certo. Obrigado pela atenção.